Esse é o ValenteCast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e o nosso conteúdo também pode ser conferido em formato de texto no site oscarvalentecardoso.com/blog e também há conteúdos em vídeo no canal Oscar Valente Cardoso no YouTube. E no episódio de hoje nós veremos um assunto que trata de dois temas totalmente relacionados entre si no Brasil, que são o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, neste dia 15 de março, em que se comemora o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Hoje se comemora o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, ou Dia do Consumidor, porque em um discurso realizado no dia 15 de março de 1962, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, falou ao Congresso sobre a proteção dos interesses do consumidor. O presidente Kennedy expôs a sua intenção de fortalecer os programas de proteção existentes e também de promulgar uma nova lei para a defesa dos consumidores contra monopólios e para ampliação do controle regulatório sobre alimentos, medicamentos e cosméticos. Nas suas palavras, se os consumidores receberem produtos inferiores, se os preços forem exorbitantes, se os medicamentos não forem seguros ou sem valor, se o consumidor for incapaz de escolher com base em informações, então seu dinheiro é desperdiçado, sua saúde e segurança podem ser ameaçados e o interesse nacional sofre. No site é possível encontrar o link com o conteúdo integral desse discurso, a Special Message to Congress, do presidente Kennedy sobre a proteção dos interesses dos consumidores. Atualmente, o Dia do Consumidor é utilizado como mais um dia ou uma semana de promoções e descontos, especialmente no comércio virtual. A exposição diária a ofertas não solicitadas enviadas na tela do smartphone, a coleta de dados por diversos aplicativos, o rastreamento de passos dos consumidores na internet a partir de cookies, levam a um retorno às reflexões de John Kennedy, especialmente sobre a incapacidade do consumidor de escolher com base nas informações que lhe são apresentadas. A diferença principal entre 1962, ano do discurso de Kennedy, e este ano de 2021 é que a escassez que existia naquela época foi substituída atualmente pelo excesso de informações que também dificultam a tomada de decisão pelos consumidores. Por isso que neste Dia do Consumidor em 2021, é importante recordar que a coleta e outras atividades de tratamento dos dados pessoais dos consumidores, mesmo antes da existência de qualquer contrato com os fornecedores, são reguladas pela Lei Geral de Proteção de Dados e também deve ser observada nos meios físico e digital. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor contém as primeiras normas sobre a regulação da formação dos bancos de dados no Brasil e, com a entrada em vigor da LGPD, o CDC deve ser aplicado em conjunto com ela para reger especificamente as práticas de tratamento dos dados pessoais nas relações de consumo. As relações jurídicas, e o diálogo das fontes entre a LGPD e o CDC para a regulamentação da obtenção, do tratamento e da proteção de dados nas relações de consumo, entre outras atividades relativas aos dados pessoais, deve ser, na prática, a combinação de normas legais mais utilizada em conjunto com a LGPD. As relações jurídicas mantidas entre uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza atividades de tratamento de dados, com uma outra pessoa natural titular desses dados, normalmente vai se enquadrar também no conceito de relação de consumo submetida ao microsistema do Código de Defesa do Consumidor. E assim, a incidência do CDC nas atividades de tratamento de dados pessoais deve ocorrer
principalmente para equilibrar as relações entre fornecedor e consumidor, assegurar a informação adequada, coibir práticas abusivas, prevenir ou reprimir métodos comerciais coercitivos ou desleais, entre outras situações. Além disso, no direito processual, o consumidor também possui um tratamento diferenciado para a facilitação de seus direitos, como por exemplo na inversão do ônus da prova ao seu favor, está previsto no inciso 8º do artigo 6º do CDC, o que também vai acontecer nos processos sobre tratamento de dados nas relações de consumo, porque há norma semelhante no artigo 42, parágrafo 2º da LGPD. Entre as normas comuns no CDC e na LGPD, nós temos a prestação da informação adequada e clara sobre o serviço, já prevista no artigo 6º, inciso 3º do CDC. E lembro que a informação é relevante para conduzir a tomada de decisões e, por isso, o controle da informação e as regras de acesso possuem relevância jurídica. E na prestação de serviços de tratamento de dados pessoais, o consumidor deve ser devidamente informado sobre tudo o que será feito com seus dados, o que compreende a autorização, o conhecimento, a retificação, a boa-fé, a interrupção e a exclusão. E também eu destaco a proibição de condutas enganosas, abusivas ou desproporcionais e de venda casada, tem previsão nos artigos 37, parágrafo 1º e 2º e 39, inciso 1º do CDC. E o CDC contém diversas práticas consideradas ilícitas e abusivas, ou elas podem se enquadrar no conceito legal do Código de Defesa do Consumidor, que também se aplicam às atividades de tratamento de dados pessoais nas relações de consumo. A divulgação de comunicações, informações e publicidade falsa ou abusiva como um meio para a obtenção dos dados pessoais, ou o condicionamento da entrega dos dados pessoais para o fornecimento de um produto ou de um serviço, são condutas ilícitas porque violam os dispositivos do CDC que eu mencionei e fazem com que o consentimento do titular não seja devidamente informado, de acordo com o artigo 5º, inciso 12 e o artigo 7º, inciso 1º da LGPD. Essas regras vão acabar levando a dúvidas e controvérsias, principalmente quando se exige o consentimento do titular para o tratamento de dados, considerando a grande quantidade e variedade das estratégias e técnicas utilizadas principalmente no meio digital para a obtenção do consentimento, o que leva a muitas situações limítrofes sobre a clareza ou não das informações. Então nós temos uma dupla proteção legal do titular dos dados pessoais nas relações de consumo, uma pelo Código de Defesa do Consumidor e a outra pela Lei Geral de Proteção de Dados, nesses dispositivos que eu mencionei e em diversos outros. Hoje ficamos por aqui, logo mais tem mais, até!